E aí, jovem, ó, vim fazer aquele vídeo que você falou lá do God do 4, versão PS4 e versão PS5 que você tinha comentado. Deu trabalho já pra fazer, como sempre. Esse negócio não é tão fácil. Mas enfim, esse daqui, ele é... Essa é a versão Play 4. Eu já percebi de cara que dá pra... o pico de HDR. O pico de HDR é diferente, ó. Por mais que você tá bonito, mas não tá tão vistoso. Quando você pula pro 5, você já nota, ó, tá bem mais forte o pico. E aí acaba, né, pelo pico de HDR, acaba vindo os detalhes, enfim. Surgindo mais... Parece que fica mais vistoso, né? A impressão que dá é ficar mais vistoso, fica bem interessante mesmo. Até isso daqui, ó, o nome God, quer ver, ó? Esse é o do 5, né? Aqui, ó. Certo? Eu vou fazer o do 4 agora, ó. Viu? Que parece que ele... A impressão que dá é que ele fica um pouquinho mais escuro, né? Fica um pouquinho mais... Certo? Eu vou passar os dois pro save lá. Voltando, eu comecei aqui já pela versão do 4. Acho que é mais fácil, depois acabamos vendo a do 5, né? Deixa eu pegar o controle aqui. Para poder fazer uma geral aqui. Ó, dá para notar, você vê que o pico de HDR do 4 é estranho o HDR que ele trabalha, porque o escuro que ele deixa, ele acaba deixando muito escuro. Ó, a diferença de contraste, tá vendo? Eu não mudei, deixei os dois padrão, tá? Tá os dois do mesma configuração do... Tanto no 4 como no 5. O pico de detalhe dele tá até bonito, não tá feio. Tá legal. Mas por não ter um pico forte de HDR, não fica aquele vistoso. A impressão que dá que no 5 ele fica mais vistoso, parece uma sensação de profundidade maior, parece que tá em 3D. Aqui não dá essa sensação. Ele acaba dando um pouco de... Eu não gosto muito dessas, sabe, essas luzes assim batendo, fica muito reluzente assim, né? Mas tem um nível bom de detalhe, né? Ó, dá pra ver a cicatriz do Atreus, deixa eu ver se consegue ver. Felizmente você acaba vendo um pouquinho, não tá conseguindo, a câmera não tá conseguindo pegar, pelo que eu falei, o pico de brilho do 4 é um pouco fraco, pegou, é um pouco fraco, então, por exemplo, alguns detalhes que você via nítido no 5, assim, mais fácil, vamos dizer assim, aqui tá um pouquinho mais, sei lá, posso dizer um pouquinho mais, omite mais, né, não chega a não estar, tá, mas você tem que forçar um pouquinho mais o olhar para você detectar o nível, né? Ó, você vai ver aqui, nessa imagem, eu vou passar para pegar o 5. Espera aí. Eita, acabou apertando aí sem querer. Vamos lá, vamos no 5. Bom, ó, você percebe? Eu fiz aquela mesma imagem que tava no 4, ó. Não tá um escuro que você não vê o Kratos, ó. Você vê de boa, ó. Tá igual aquela, você vê de boa. Inclusive você vê bem detalhado, ó. Olha aqui a veia do coração do Kratos. Olha como fica diferente. Você vê de longe, ó. Que lá no 4 você nem vinha. Lembra que eu tive que aproximar bem pra você ver, porque tava ali aquela quase imperceptível, né? Aqui você vê, isso que eu falei, parece que tá em 3D. Salta aos olhos. Você não precisa forçar a visão pra você ver esse tipo de detalhe. Você vê assim, tá, fica bem mais explícito pra ver. A questão dos detalhes, você viu, salta mais. Essa é a grande diferença aí já no pico de HDR, dá pra perceber bem, né?
Ó, daqui, ó, nem aproximei a imagem. Ó, daqui eu consigo ver a cicatriz do Atreus sem ao menos forçar. Ó lá, ó, dá pra ver nítido, ó. Se eu chegar perto, aí você vai ver mais ainda, né? Ó lá, você vê mais ainda, claro. Você vê. Mas se eu não fizer isso, nem precisa. Eu já vejo bem daqui. Então dá pra perceber. Vamos ver no Mimir, né? Primeiro deixa eu pegar do 4. Pra... Ó, ver que ele aparece aqui, ó. PlayStation 4, console e tal. O do Mimir, cadê o Mimir? Aqui, ó, de novo o brilho. Agora ele chegou mais próximo, né? Aí acabou dando mais ênfase, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou pausar aqui. Só pra carregar ele, para ele ficar na mesma imagem que tava lá, tá bom? Pera aí. Aqui foi carregado, pronto. Ó, aqui é o D4. Olha lá, você já vê aquela questão da escuridão que eu te falei. Ele fica, né? Ó, aqui eu já tenho que chegar próximo pra mim ver, ó, esse tipo de detalhe 3D, tá vendo? Essa tridimensionalidade, eu tenho que acabar chegando muito próximo pra ver. Então não é que não está, está, mas não com aquele nível que tá o 5 que você vê de longe, você vê bem mais fácil, né? Ó, a barriga dele, enfim, você vê os detalhes que dá esse pico, ele fica escuro, fica estranho. Bom, vamos ver o Mimir, grande Mimir. Ó, daqui você vê que você não vê muito, né? Eu tenho que aproximar mais um pouquinho. Mesmo assim, eu posso dizer que tá um pouquinho ainda de dificuldade para ler as tatuagens da cabeça dele. O dourado não tá um dourado bem forte. Tá ofuscado, até parece o dourado do chifre. O do 5, vamos colocar agora o do 5. Vou pegar essa imagem aqui e vou colocar o do 5. Pera, deixa eu ver se eu não aperto um botão dessa vez quando dá ruim. Ok, vamos jogar no 5 lá. PS5. Bora. Ó, tava mais ou menos, deixa eu ver, nessa imagem aqui, né? Olha lá, ó, eu não preciso nem forçar, ó, daqui eu consigo ler. Olha lá a cabeça dele. Tá vendo? Ó, consegue ver nitidamente. Ó, ó, daqui, sem aproximar. Ó, o couro da bolsinha do Kratos. Tá vendo? O tecido, a textura do tecido. O Mimir, ou seja, eu não preciso nem aproximar, né? Se aproximar fica até mais humilhante, vamos dizer assim, porque você vai acabar vendo mais, ainda mais você vê daqui. Acho que está até no mesmo ângulo, né, de imagem, então eu vou fazer assim. Ó, esse pico que tá dando não tá? Aí é a câmera mesmo, porque ó, você vê que eu vou tentar pegar, olha lá, ó, ela tá bem, ó. Tá? É porque tá tão forte o brilho que ele tá reluzindo, refletindo a luz, né? A luz do jogo, a iluminação do jogo. Mas de longe acaba ficando isso, mas é a câmera que tá pegando. Tanto é que se eu dar uma baixada, ó, você vê que não é mesmo. Ó lá, ó, tá desse jeito, ó. Tá bom? Então isso é o pico do HDR, tá tão forte a câmera acaba não pegando bem. Vamos voltar lá pro 4. Já mudou um pouquinho. Deixa eu ver se eu abaixo aqui pra pegar. Acho que tá nesse nível. Aqui também a questão do brilho, ó, vou baixar, ó, tá vendo? Pega bem. Só que a questão dos detalhes, você vê, não é a mesma coisa. Ó, não pega bem, né? A tatuagem você lê ruim, né? A parte da tatuagem da cabeça. Deixa eu dar uma baixada pra ver se consigo pegar melhor aqui, ó. Aí acaba ficando escuro, tá vendo? Ó, se eu mexo acaba ficando escuro. Deixa eu pegar aqui o controle pra mim tentar dar uma ênfase aqui. Mas não fica tão, ó, eu vou dar uma aproximada. Eu aproximando, aí você já consegue ver sim alguns detalhes, mas ao mesmo tempo que você vê detalhe, a câmera ela já começa meio que desfocar, você vê que ela não fica tão... E no olhar, a olho nu também aqui, não é... A sensação que dá é como se a imagem não tivesse... Sabe aquele nível de nitidez? Tivesse um pouco embaçado, sabe? Aquele foco não pegou perfeito. A impressão que dá olho nu é isso. Tá bonito, mas você vê que o pico mesmo no 5 dá em HDR e você consegue ver, ó, tá aqui, ó, você vai ver, ó, olha como tá.
que tá agora na mesma imagem, né? Do mesmo, eu vou tentar colocar lá no 5, você vai ver o pulo que dá. Como olha isso, nossa. Você vê até as rugas do Mimir, você vê daqui, ó, sem eu focar, chegar lá próximo, você vê ali. De novo, né, vamos colocar no 4, ó, as rugas do Mimir e o couro do Kratos, ó. 4. Ó, a ruga do Mimir que você nem vê direito, tá vendo? Tá, ela tá ali, mas não tá bem, é o que eu falei, parece que não tá bem nítido, tá vendo? E o couro do Kratos também. Não tá bem nítido. Fica um pouco... A impressão que dá é isso mesmo. Um embaçadinho, alguma coisa que não tá bem... Agora, ó, no 5 de novo. Aqui. Ó, você vê forte, tá vendo? Você vê sem aproximar, sem nada. Você vê... Bateu o olho já tá vendo. A ruga, bem... A ruga lá, como tá a ruga dele. Você vê todos os detalhes da ruga dele. E a bolsinha do Kratos. Vê o brilho também, né? Do dourado, enfim, a cor. Ó, vamos ver aqui, ó. A planta, ó. Do 4 agora. Ó. Tá. Mas só que ele tá até forçando a câmera. Porque é o seguinte, ele tá meio escuro. A impressão que dá. Por ele não ter um pico de HDR igual ao do 5. Então a câmera acaba pegando mais cor. Mas não. Tá escuro, na verdade. Ó, vou jogar no 5 agora. Olha lá como ele reluz mais. Aqui a olho nu você vê realmente mais reluzente. E aqui na câmera está pegando mais, que tá entrando mais luz também, né? Mais luz. Beleza? Acho que deu pra pegar todos os detalhes. Deixa eu ver mais um. Tá no 5. Deixa eu ver pegar mais um assim, ó. A carecona dele aí. Deixa eu ver um bom frame aqui, ó. Um bom, ó. Esse é o do 5. Deixa eu pegar o do 4 agora. Acho que tá assim, né? Deve estar por aqui, ó. Já dá pra notar mesmo a diferença sem muito esforço, né? Aí, ó. Carecona do 5. Como você vê, todos os detalhes sem... É bem... Salta aos olhos mesmo. Salta aos olhos mesmo. Ó, agora do 4. Deixa eu sair aqui essa notificação. Ó lá. Dá pra ver que tá, mas você vê que não saltam os olhos. Não parece aquela tridimensionalidade, não... Tá ali, entendeu? Fica até meio ofuscado até, né? 5 agora. Ó. Como é diferente, né? Então aqui eu acredito que o trabalho maior aqui é mais mesmo no pico do HDR. E acredito também, né, pela resolução, né? A renderização do 4K acaba surgindo, enfim, aparecendo os detalhes que o Play 4, por só ficar em Full HD, não consegue mostrar. Mas, na minha opinião, isso é um dado um pouco mais, né, mais analisado, mas a questão do pico do HDR, isso é notório. Isso, pô, você parece que você tem um 4K aqui forte, né, com um pico de HDR muito forte. E o 4, você tem uma boa imagem, mas um pico de HDR muito fraco. Em comparação dos 5, o pico de HDR fica fraco. E acaba aí não ofuscando alguns detalhes. Acho que fica nisso aí, beleza? Valeu!